Salve galera, que saudades meus amigos, hoje finalmente trago a última batalha suprema de número 20 entre Bloop ou Leviatã contra o Kraken, o polvo colossal. Compartilhe esse vídeo, deixem o seu like e vamos à batalha. Leviatã, em hebraico. Trâncio. Leviatã, Lívia. É um peixe ou um dragão gigantesco feroz citado na Tanakh, ou no Antigo Testamento Bíblico. É uma criatura que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica, ou simbólica, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções. É bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41. Sua descrição na referida passagem é breve. Foi considerado pela Igreja Católica durante a Idade Média como o demônio representante do quinto pecado, a inveja, também sendo tratado como um dos 7 príncipes infernais. Uma nota explicativa revela uma primeira definição: monstro que se representa sob a forma de crocodilo, segundo a mitologia fenícia. Velho Testamento, 1957. 614. Não se deve perder de vista que nas diversas descrições no Antigo Testamento ele é caracterizado sob diferentes formas, uma vez que funde-se com outros animais. Formas como a de dragão marinho, serpente e polvo, semelhante ao Kraken, também são bastante comuns. O livro de Jó, capítulos 40 e 41, aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo como o maior, ou o mais poderoso, dos monstros aquáticos. No diálogo entre Deus e Jó, o primeiro procede a uma série de indagações que revelam as características do monstro, tais como: ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem o resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida debaixo de toda a extensão do céu? Quem lhe abriu os 2 batentes da goela, em que seus dentes fazem reinar o terror? Quando se levanta, tremem as ondas do mar, as vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste, nem a lança, nem a azagaia, nem o dardo. O ferro para ele é palha, o bronze pau podre. Bíblia Sagrada, 1957. 656. Ao lado do Leviatã, no capítulo 40 do livro de Jó, aparece o Bemote. Jó 40, 15, 16. Contempla agora o Bemote, que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder, nos músculos do seu ventre. Bíblia JF, a revista e corrigida, levanta sua cauda como o ramo de cedro, os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são tubos de bronze, sua estrutura é feita de barras de ferro. Bíblia Sagrada, 1957. 654. Existe uma lenda judaica que fala que Deus enviara Bemote para matar Leviatã. Eles terão uma grande batalha, onde os 2 morreriam, mas Behemoth sairia vitorioso por cumprir sua missão. A origem histórico-mitológica de tais animais descritos na Bíblia é uma questão um tanto obscura. Ambos animais têm sido associados a algumas sagas. O Leviatã talvez esteja associado ao Tiamat, uma divindade da saga da Babilônia. O que interessa, no entanto, é não se ater às diferentes opiniões a respeito desses animais que aparecem na Bíblia hebraica, uma vez que os historiadores e teólogos da Bíblia não os relacionam ao que poderia ser o mito político, ao qual Obi se refere. Schmidt, 1938. 6. Porém, alguns religiosos, como é o caso das Testemunhas de Jeová, afirmam que o Leviatã também poderia ser um símbolo de poderio político e dão diferentes interpretações. O Leviatã também aparece na Bíblia sob a forma do maior dos animais aquáticos, como um crocodilo ou então na forma de um enorme peixe, uma baleia. O Behemoth, como animal terrestre representado sob a forma de um hipopótamo. Na União do Céu e do Inferno, William Black escreveu: debaixo de nós nada mais se via senão uma tempestade negra, até que, olhando para o oriente, entre as nuvens e as vagas, divisamos uma cascata de sangue misturado com fogo, e próximo de nós emergiu e afundou-se de novo o vulto escamoso de uma serpente volumosa. Por fim, a 3 graus de distância, na direção do oriente, apareceu sobre as ondas uma crista incendiada. Lentamente elevou-se como um recife de ouro, até avistarmos 2 globos de fogo carmesim, dos quais o mar se escapa em nuvens de fumo.
Vimos então que se tratava da cabeça do Leviatã. A sua fronte, tal como a do tigre, era sulcada por listras de verde e púrpura. Em breve vimos a boca e as guelras pendendo sobre a espuma enfurecida, atingindo o negro abismo com raios de sangue, avançando para nós com toda a fúria de uma existência espiritual. Conforme Jó 41, 18, 21, muitos também acreditam que o Leviatã pode ter sido um dragão. 18 Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. 19 Da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo saltam dela. 20 Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. 21 O seu hálito faz incender os carvões. E da sua boca sai fogo escarlate. A descrição no livro bíblico de Jó é hiperbólica. Sendo este livro narrado de forma poética, deve-se ponderar a interpretação literal dos termos. Ou no caso seria uma criatura colossal, medindo cerca de 700 a 1000 metros de comprimentos ou mais, pois, em vários relatos antigos esta criatura poderia fazer redemoinhos nos mares, pois está escrito também no livro de Salmos que somente o Deus Criador de todo o universo será capaz de destruí-lo. Ou também poderia estar vivendo em nossos mares, ou no caso no Triângulo das Bermudas, onde esse terrível monstro afunda navios e aviões por várias décadas. Classificações principais do monstro: força 1000, velocidade 300, tamanho incalculável, peso acima de 100 milhões de toneladas, agressividade 800, poder 97%, resistência 6000, inteligência, capacidade de gerar maremotos ou redemoinhos nos mares 900, pontuação máxima 9197. Agora vamos e claro ao seu gigantesco oponente, o Kraken. O Kraken, na antiguidade, conotava um sentido de direção ou localização de um ponto dentro de uma fenda. O Kraken era uma espécie de lula, que ameaçava os navios no folclore nórdico. Este cefalópode tinha o tamanho de uma ilha e 100 tentáculos. Acreditava-se que habitava as águas profundas do Mar da Noruega, que separa a Islândia das terras escandinavas, mas poderia migrar por todo o Atlântico Norte. O Kraken tinha fama de destruir navios. O Kraken às vezes é confundido com os cetos da mitologia grega por serem criaturas parecidas. As histórias de Krakens tinham fundamento, tal como muitas outras histórias de seres fantásticos, numa má observação da fauna. No caso dos Kraken, provavelmente em ataques de lulas gigantes ou lulas colossais. Um bom exemplo dessa teoria são as sereias, cujos responsáveis são os registros visuais de dugongos e focas de longe, em nevoeiros. O Kraken era uma criatura tão temida pelos marinheiros quanto as ferozes serpentes marinhas. No filme Piratas do Caribe, O Baú da Morte, o Kraken é um hediondo ser marinho, o monstro do pirata Davy Jones, que pode arrancar seu rosto e arrastá-lo para as profundezas abissais do mar com sua boca. Ele é invocado quando a tripulação de seu navio, o holandês voador, roda um volante com manípulos, que quando chega ao topo bate no casco, vibrando o mar e despertando o Kraken. Há uma referência clara ao Kraken em Fúria de Titãs, filme de 1981, que tinha efeitos especiais convincentes na época, quando Perseu mata Kraken, mostrando a cabeça da Medusa o transformando em pedra. Neste filme, que retrata algumas pinceladas da mitologia grega, o Kraken é o ser criado por Cronos com a finalidade de defendê-lo quando presente na Terra, momento que ficaria fragilizado. Cronos, em grego, Deus do tempo. É a divindade suprema da segunda geração de deuses da mitologia grega e Titã, correspondente ao deus romano Saturno. O ser mitológico também aparece num episódio do desenho animado Padrinhos Mágicos, no qual Cosmo, uma das fadas e personagens principais do programa, é julgado por ter afundado Atlântida 9 vezes. E Ben 10, o monstro que queria proteger os ovos de John Melville, também em Cavaleiros do Zodíaco, o general marina do Oceano Ártico, Isaac, é representado por Kraken. Júlio Verne também refere Kraken, por várias vezes, na sua obra 20.000 Léguas Submarinas. E em God of War 2, Kratos, o protagonista do jogo, enfrenta Kraken. A exploradora de tumbas Lara Croft, em Tomb Raider, Underworld, também encontra Kraken, que ficou preso em uma caverna submersa em Niflheim.
O Kraken foi um monstro marinho muito usado na cultura popular, inclusive muitas informações, principalmente vindo de filmes e séries que o usam lendas, como o filme Fúria de Titãs qual. Ele também aparece no jogo Age of Mythology como uma unidade mítica marinha nórdica e com o nome científico Psychroteutes pelagiae. Também é um monstro-chefe do RPG Earthbound e do Action RPG Dragon's Grove, Atlas. Informações principais do gigantesco animal Kraken. Força 80, peso 900, resistência 300, tamanho 700, agressividade 230, dano 123, inteligência 99, força absoluta 300, pontuação total alcançada 2732. Resultado dessa incrível batalha, e Leviatã, além do seu tamanho colossal e sua força gigantesca, é impossível calcular a força e o poder dessa enorme criatura, e logicamente ela é muito mais poderosa que o Kraken. Obrigado por assistir, deixem o like e até a próxima.